Que essa palavra ela fala sobre o pedir, o buscar e o bater. Pedir, buscar e bater. Nós sabemos que estamos em um mundo que, apesar de ser muito passageiro, a nossa vida é breve, ela passa muito rápido. Todavia, para nós, por sermos mortais, muitas vezes achamos que uma hora é muita coisa. Muitas vezes achamos que uma semana é muita coisa, que um mês é muita coisa, mas isso é muito rápido. Tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. Quando nós olhamos para trás, é que nos damos conta de como tudo passou tão rápido. Sempre quando olhamos para frente e nos é dito um determinado de tempo para que as coisas venham a acontecer, sempre falamos, falta muito tempo, é muito tempo, porque estamos olhando para frente. Mas depois de passarmos por tantas e tantas coisas, nós olhamos para trás e somos capazes de dizer que aquilo que já passou há décadas, não é verdade? A gente diz, foi ontem. Só aí nós temos a noção real de que o tempo ele está correndo, o tempo é muito rápido, e é por isso que a palavra vai nos dizer que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E aí a palavra ela nos fala do favor de Deus. Esse é um texto que nós não lemos de 7 ao versículo 12, mas Jesus, do versículo 7 ao 12, ele fala desses pontos importantes, que é o pedir, buscar e bater, e ele vai falar que Deus ele dá, ele concede, aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Deus concede. O Senhor Jesus ele fala que o homem, sendo mau, é capaz de dar boas coisas aos filhos, quanto mais Deus dará a cada um de nós. E a pergunta que a gente deve começar a fazer: nós temos pedido? E se nós temos pedido, será que temos pedido de maneira correta? Porque a palavra também diz assim: pedi, pedi e não recebeis, porque pedi mal, pedir errado, porque não sabe como pedir, porque tem pedido de uma maneira errada. E aí, quando a gente olha, muitas vezes é normal nós atacarmos o texto na parte que então existe uma maneira de se pedir a Deus. Sim. Quando você olha para o Pai Nosso, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, como é que devemos orar? Como é que devemos falar com Deus? Como é que devemos pedir a Deus? E Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Assim vocês devem pedir: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então Jesus ele começa a recitar a oração do Pai Nosso, e muitas vezes o homem, sem entender, ele pensa que é apenas ficar repetindo essa oração do Pai Nosso, e é isso. Para que você consiga as coisas, basta você ficar repetindo a oração do Pai Nosso e vai conseguir, porque Jesus falou que é assim que deve orar. Não. Quando Jesus ele fala que é para orar daquele jeito, Jesus está falando de um estilo de vida, de uma realidade que cada um precisa ter na sua vida. Quando Jesus começa a falar, Pai Nosso que estás no céu, ele começa o quê? Adorando e reconhecendo a autoridade e o trono de Deus. Reconhecendo que você não pode ser um isolado, mas você precisa estar no corpo, em conjunto, em comunhão. Você não pode ser único, sozinho, isolado, mas você precisa estar no corpo. Você precisa estar junto com seus irmãos. Pai Nosso, entendendo que ele não é só seu pai, mas ele é pai dos teus irmãos também. E que quando você orar e pedir por você, lembra que ele é Pai Nosso, que você também deve orar pelos outros.
Porque Jesus ensinou que devemos orar uns pelos outros. E aí Jesus ensina esse estilo de vida. Não é uma repetição, mas é entender o que ele está dizendo através daquela oração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então a gente precisa compreender a fundo a oração do Pai Nosso, se vestir, fazer da oração do Pai Nosso uma realidade de vida em cada um de nós. Quando diz que seja feita a sua vontade, assim no céu como na terra como no céu, você precisa entender que isso na verdade equivale a dizer que a sua vontade, assim como ela é feita no céu, que ela também seja feita na terra, que ela seja feita na minha vida. Por quê? Porque você é terra, eu sou terra e nós somos terra também, porque nós viemos do pó da terra. Que assim como a sua vontade é feita no céu, que ela também seja feita totalmente na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida do meu marido, na vida do meu filho. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Então eu preciso entender que eu preciso estar vestido. A oração do Pai Nosso precisa ser um estilo de vida onde eu preciso viver aquela oração. E aí sim, quando eu me visto daquela oração, agora eu posso me achegar a Deus. E aí eu posso pedir. E aí eu posso buscar. E aí eu posso bater. Porque o Senhor nosso Deus, a primeira coisa que Ele faz é examinar a mim e examinar a você. Antes de atender o meu pedido, o seu pedido, antes de atender as nossas orações, a primeira coisa que Deus faz é examinar aquele que está trazendo a sua oração. Sempre foi assim, irmãos, e sempre será assim. Veja, quando Caim e Abel foram oferecer a Deus, a Bíblia fala que mesmo Caim tendo oferecido o melhor da terra, Deus rejeitou. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim. Em consequência disso, rejeitou a sua oferta. E aí, quando Caim ficou triste, ficou claro por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mesmo tendo sido melhor. Às vezes as pessoas querem chegar com o melhor para Deus, mas elas não querem reparar suas próprias vidas. Porque quando Caim ficou triste porque Deus não aceitou, Deus falou: Caim, o problema está em você, Caim. Se você agir corretamente, se você fizer o que é certo, você acha que eu não vou aceitar? Claro que eu vou aceitar, Caim. Mas o problema está em você, não está na tua oferta. Você precisa se corrigir, Caim. A palavra, logo em sequência, quando você lê lá no versículo 13, está escrito ali: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. E é desse jeito. Decidir andar com Cristo é decidir andar no caminho estreito. Porque Jesus Cristo falou: aquele que quiser seguir a mim, ou aquele que quiser vir após mim, precisa negar em primeiro lugar a si mesmo. E em seguida a isso precisa tomar a sua cruz. E em seguida a isso precisa me seguir. Aleluia. Pastor, mas por que a cruz? Para você crucificar a sua vontade. Quando a sua vontade confrontar-se com a vontade de Deus, você precisa crucificar a natureza humana para que aquilo que é de Deus possa prevalecer. Aleluia. E é entendendo isso, é vivendo isso, que aí eu vou fazer diferente. É vivendo isso, é entendendo isso, que aí eu vou chegar ao Pai. E aí eu vou buscar. Porque Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Eu vou pedir, porque aquele que pede,
lhe é dado. Não é isso? Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Aleluia. Aí eu faço a pergunta novamente: como está a sua vida diante do Senhor? O Senhor, Ele concede todos os segredos da palavra dele, porque Ele revela que o Pai é bom, e o Pai gosta de dar o que é bom, e o Pai tem prazer em conceder o que é bom. O que você tem pedido é bom? Deus vai lhe dar, meu irmão. Deus vai lhe dar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Porque maior do que tudo isso que a gente pensa, pede, precisa, é a salvação, é a vida eterna. O nosso maior foco, o nosso maior querer, precisa ser a vida eterna. Porque também disse o Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Jesus. O reino dos céus precisa ser primeiro, precisa estar em primeiro lugar. Qual é a vontade do meu Deus nesse momento? Qual é a vontade do Senhor teu Deus para a sua vida nesse momento? Quando o Senhor, Ele chama Josué para conquistar, para vencer, para triunfar, porque assim é o Deus que nós servimos. Ele nos chama para vencer, Aleluia. para triunfar. Sabia disso? Deus não chama ninguém para ser derrotado. Deus chama a cada um de nós para vencermos e triunfarmos. Mas quando Deus chama Josué, Deus, Ele fala com Josué da seguinte forma: Josué, você deve meditar na minha palavra de dia e de noite. Você precisa meditar na minha palavra de dia e de noite. Guarda a minha palavra. Não se desvie dela, não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você fizer assim, Josué, ninguém há que vai poder te resistir. Eu serei contigo em todos os momentos, em todos os lugares. Você vai vencer, Josué. Glória a Jesus. Nós aprendemos a palavra de Deus, irmãos. Se você vai dar volta, você vai para um livro, você vai para outro livro, você vai para outro livro, você vai andar nos versículos da Bíblia, e você vai perceber que o conselho de Deus sempre foi e sempre será esse: guarda a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, siga o Senhor, faça a sua vontade, tema a Deus, seja uma pessoa devotada ao seu Criador. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo, e aí você verá a glória. Então você vai ver que quando você pedir, o seu pedido não vai ficar sem resposta. Quando você pede a alguém, e alguém precisa dar. E Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. É a Ele que devemos pedir, irmãos. É a Ele que nós devemos esperar. É dele, por Ele, para Ele. Dele vem as nossas bênçãos, dele vem a nossa vitória, dele vem a nossa conquista. Não se afaste do Senhor, nem sequer por um segundo. Guarda o que tens, para que não roubem a sua coroa. Jesus Cristo é a maior prova de amor de Deus por nós. Mais uma vez eu volto à pergunta: você tem pedido a Deus? Amado ouvinte, você tem pedido a Deus? O que é que você tem pedido a Deus? Você sabe o que você tem pedido a Deus? Eu não sei, mas você sabe o que você tem pedido a Deus. A segunda pergunta que eu faço é: os seus pedidos têm encontrado respostas? Sim ou não? Faça a vontade de Deus, homem.
Faça a vontade de Deus, mulher. Aleluia. Faça a vontade do teu Criador. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque diz a palavra que dias virão em que os homens correrão de um lado para o outro, buscando a sã palavra do Senhor, e não encontrarão. Glória a Deus. Porque assim como uma semana passa e chega o final de semana, assim como chega o final de um mês, assim como chega o final de um ano, a Bíblia nos ensina que céus e terra passarão, e estamos no fim de todas as coisas. E se hoje temos pessoas para carregar o nosso caixão, se nós morrermos, a pergunta é: quem vai conduzir as nossas almas? Porque para carregar nosso caixão sempre aparece alguém. Mas para levar a alma do homem, quem levará? Os céus ou o inferno? O céu existe, o inferno também. A vontade de Deus é salvar a todos, porque diz a palavra do Senhor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, sejamos salvos pela graça que nos é dada por Deus através de Cristo Jesus. Não há outro nome por qual o homem possa ser salvo que não seja o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Reconheçamos que somos dependentes de Deus, que precisamos de Deus. Deus é amor, Aleluia. mas também é fogo consumidor. Santo é teu nome. Aleluia. Que você possa entender que Deus está pronto Aleluia. a dar quando você pedir, porque Ele tem para dar. Ele tem como fazer você encontrar o que você busca, porque às vezes o que você busca está apenas num dobrar de joelho, está apenas num ato de fidelidade, está apenas em algo que o Senhor requer de você e você ainda não entendeu. Mas aquele que busca, encontra, e aquele que bate, será aberto. Lembrando que quem abre, de acordo com essas escrituras, é Deus. Antes de nós batermos as portas dos homens, esperando alguma coisa de homens, bata na porta de Deus. Porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado para essa noite. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que nós pudéssemos ainda louvar Glória. o santo nome do Senhor.